Esta é uma história feita para ser ouvida preferencialmente com fones de ouvido, deitada, no escuro, pouco antes de dormir. A história que você ouvirá agora pode, ou não, ser real. Talvez tenha sido contada por alguém em uma noite fria, à luz trêmula de uma vela, ou sussurrada por lábios que jamais deveriam ter falado. Alguns juram que aconteceu, outros preferem fingir que nunca ouviram nada. O tempo apagou nomes, lugares e datas, mas certos ecos continuam vivos, rondando quem ousa escutar. O que é certo é que depois disso, você não será mais o mesmo. Então, apague as luzes, respire fundo e esteja pronto para entrar onde a razão hesita e o medo sussurra. Eu sou paga para chorar no funeral das pessoas. Eu sei que parece estranho, talvez até horrível, mas quando você é uma atriz desempregada em São Paulo, um trabalho estranho paga melhor do que ser garçonete. Eu não comecei achando que essa seria a minha vida. Houve um tempo em que eu corria atrás de testes, fazendo teatro na minha cidade, comerciais de TV ou algum filme de faculdade de vez em quando. Eu achava que ia conseguir. Mas depois de um ano de silêncio, esperando por um telefonema que nunca veio, meu dinheiro acabou. Eu tive que voltar para casa. E foi aí que um anúncio na OLX me encontrou. Procura-se gente para chorar em velórios. Precisa demonstrar emoção quando mandado. Pagamento em dinheiro no mesmo dia. Eu apareci na funerária Mendonça e Filhos sem saber o que esperar. O prédio era baixo e de tijolos, espremido entre uma agência de empréstimos e uma lojinha de conveniência fechada. A placa de neon do lado de fora piscava fracamente, o tipo de piscada que faz seus olhos doerem. Não havia filhos nenhuns. Apenas o senhor Mendonça, um homem magro e esquelético, com a pele que parecia papel velho, olhos cinzentos que nunca focavam direito e um cheiro de água sanitária e fumaça que parecia grudado nele. Ele não sorriu, não me fez perguntas. Ele apenas me entregou um papel dobrado com o horário da cerimônia e disse que era para eu aparecer, chorar e não fazer perguntas. As famílias querem sentir que a pessoa que morreu era importante. É aí que você entra. O primeiro funeral foi esquisito. Uma mulher de 70 e poucos anos. Câncer. Os filhos dela se reuniram, sussurrando uns para os outros, abraçando fotos dela, dando tapinhas no caixão. Sentei-me perto da frente, segurando um lenço de papel, tentando não exagerar, tentando chorar do jeito certo sem parecer ridícula. Meu peito doía e as lágrimas vieram devagar no início, depois mais rápido, até meu rosto ficar úmido e minha mão tremer de tanto segurar o lenço. Parecia errado, mas também estranhamente recompensador. Eu estava ajudando, de uma forma pequena, fazendo a tristeza parecer mais completa, menos vazia. Foi um primeiro dia longo. Mas quando estávamos terminando, o senhor Mendonça me entregou um envelope com dinheiro. Eu senti algo que não sentia há meses, um grande alívio. Depois de mais alguns funerais, comecei a me acostumar com o ritmo, chegar, ficar perto da frente, sentar, passar o lenço nos olhos, oferecer um consolo quando um familiar se aproximava. As pessoas me agradeciam educadamente, às vezes com um abraço, às vezes com a mão no meu ombro. Eu não conhecia o falecido, mas isso não importava. Eu não fazia perguntas. O senhor Mendonça também nunca fazia. Alguns dias ainda parecia errado. Meu peito apertava quando via o caixão, ou quando o choro de alguém ecoava pelo pequeno salão. Às vezes eu sentia que não deveria estar ali, como uma intrusa na dor de outra pessoa, mas na maior parte do tempo o dinheiro era suficiente para afogar esse sentimento. Comecei a notar coisas não sobre os funerais em si, mas sobre a rotina. Como o senhor Mendonça se movia silenciosamente entre as salas, checando a programação, arrumando as flores, fazendo anotações. Como a mesma equipe de limpeza aparecia toda manhã bem cedo, varrendo e tirando pó, mesmo quando ninguém tinha pedido. E então havia o homem. Alto, magro, sempre parado do outro lado da rua, logo além das janelas, fumando ou trocando o peso de um pé para o outro. Ele nunca entrava. Ele nunca falava. Apenas observava. Tentei dizer a mim mesma que ele era um vizinho, ou apenas algum solitário. Mas ele estava lá de novo e de novo. Comecei a prestar menos atenção nele. Eu tinha que me concentrar no choro, nos silêncios, no consolo. Era cansativo. As horas eram longas, as salas quentes e paradas, o cheiro de flores pesado no ar. Comecei a me afundar na rotina, quase esquecendo completamente o homem do lado de fora. Semanas se passaram. O padrão continuou. Eu estava me acostumando com os movimentos, os rostos, as expectativas silenciosas. Alguns funerais eram caóticos, bagunçados, barulhentos. Outros eram mais silenciosos, menores. Mas eu não pensava muito sobre isso. Eu fazia meu trabalho. Eu chorava. Eu oferecia consolo. Eu pegava o dinheiro. Havia pessoas de todos os tipos nesses funerais. Havia policiais de elite, juízes, atletas, nossa, até mesmo alguns que trabalhavam no circo.
Mas eu nunca vou esquecer de ter conhecido um médico. Algumas palavras educadas, nada dramático, mas ele era tão elegante. Falava tão bem. Eu me lembrei do rosto bonito dele como se fosse minha obrigação. Algo nele parecia preciso demais, calmo demais. Mas não pensei muito nisso. Uma semana depois, eu o vi de novo em um comercial de TV do Abibs, sorrindo. Dentes perfeitos, o mesmo rosto, a mesma voz. Eu congelei. Meu estômago revirou. Ele esteve no funeral, chorando educadamente, oferecendo condolências, sentado lá como parte da família. Ele não era médico. Ele era como eu, um ator. Se ele estava fingindo, isso significava que todo mundo naquela sala vazia também poderia ter sido pago para estar lá. Passei a repassar cada funeral estranho na minha cabeça. A linguagem corporal dura, as falas ensaiadas, o jeito como ninguém nunca perguntava quem eu era ou quem qualquer outra pessoa era. Foi aí que a ficha caiu. Alguns funerais eram totalmente falsos. Cada pessoa na sala era um ator. Os corpos eram reais, mas a dor era encenada. Nos dias seguintes, fui trabalhar como de costume, mas os funerais falsos continuavam passando pela minha cabeça. Algo sobre eles não parecia certo. Comecei a observar os convidados mais de perto, notando pequenos detalhes que eu tinha ignorado antes. O jeito como alguns deles trocavam olhares quando achavam que ninguém estava olhando. O jeito como os caixões estavam sempre fechados. O jeito como as mãos do Sr. Mendonça ficavam sobre as tampas por um segundo a mais do que o normal. Comecei a pesquisar os nomes na internet, notas de falecimento, páginas de vaquinha online, redes sociais. Nada. Era como se aquelas pessoas nunca tivessem existido fora da funerária. Então eu notei o homem alto de novo, parado em seu canto de sempre do outro lado da rua, observando. Não observando a funerária em geral, ele estava observando aqueles serviços específicos, os mais silenciosos, com apenas um punhado de pessoas. Sua atenção era focada, precisa. E lentamente, peça por peça, eu entendi. Ele não era um vizinho, não era um parente distante. Ele era a razão pela qual os funerais existiam. Os serviços silenciosos, os registros que não existiam, o cuidado minucioso do Sr. Mendonça com os corpos. Tudo girava em torno dele. O homem alto tinha matado as pessoas naqueles caixões. É por isso que ninguém mais as conhecia. É por isso que a dor tinha que ser fabricada. Ele queria o ritual para si mesmo. E o Sr. Mendonça? O Sr. Mendonça era seu cúmplice. Pago para cuidar dos corpos, para preparar as cremações, para evitar que o resto do mundo fizesse perguntas. Meu estômago se revirou. Cada lágrima que eu tinha derramado, cada palavra de consolo que eu tinha oferecido, cada lenço que eu tinha passado nos meus olhos. Tudo tinha sido parte do jogo dele, parte do seu ritual doentio. Percebi então que eu estava fazendo meu papel no teatro de um assassino, e que o homem do lado de fora não estava apenas assistindo, ele estava organizando tudo, aproveitando de seu ponto de vista do outro lado da rua, totalmente separado do resto do mundo. Eu me senti mal. Cada lágrima que eu derramei estava ajudando alguém a desaparecer. Pedi demissão na manhã seguinte. Falei para o Sr. Mendonça que não podia mais fazer aquilo. Ele não discutiu. Apenas me deu um sorriso sem graça, como se estivesse esperando que eu dissesse isso. Vou à polícia amanhã. Vou consertar tudo isso. Mas esta noite tem sido estranha. Sinto que eu ouvi barulhos estranhos vindo de fora da minha casa. Algumas vezes, eu poderia jurar que até vi o homem alto. Eu estaria mentindo se dissesse que não estou com medo. Só estou preocupada porque acho que sei o que vem a seguir. Eles vão ter que contratar atores para chorar por mim.